Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião em atendimento ao requerimento número 2 de 2019, cujo assunto é: solicita reunião com a Celesc, Procon e Ministério Público, requerido o vereador Fernando Duarte, requerente mesa diretora. Assunto: vereador Fernando Duarte, com assento nessa casa, vem na forma do regimento interno solicitar a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, para que seja marcada uma reunião com autoridades da Celesc, Procon e Ministério Público. E também o requerimento número 82 de 2018, referente à realização de reunião com a Celesc, requerente vereador Ricardo Mauri e vereadores que subscrevem, requerido mesa diretora. Assunto: Ricardo Mauri, vereador com assento nesta casa, vem na forma do regimento interno requerer que, depois de ouvido o plenário, seja agendado reunião com a Celesc, referente a buscar melhorias para as frequentes quedas de energia elétrica em nossa região, prestação de serviços solicitados e atendimento aos pedidos, relocação de postes. Os vereadores Fernando Duarte e Ricardo Mauri optaram por permanecer nos seus lugares. Também está presente nessa reunião o senhor Ivo João Siqueira Neto, diretor do Procon, que também ficará sentado para acompanhar a apresentação. E, da parte da Celesc, o senhor Vânio Moritz Luz, que é assistente da diretoria comercial, e o senhor Renato Borba Rolim, que é diretor administrador da agência regional da Celesc. Dando início, então, eu passo a palavra ao vereador Fernando Duarte para que faça as suas colocações. Obrigado, presidente, senhores vereadores, aqui vereador Ricardo, vereador Ney Cláudio Cunha, vereador Helso, vereador João, e os demais representantes aqui, assessores dos demais vereadores que não puderam estar presentes aqui, representantes da Celesc, obrigado por atender nosso pedido. Nosso diretor do Procon, Ivo, e demais pessoas aqui presentes, nosso suplente de vereador Davi, Elias, obrigado pela presença também. Primeiramente, eu quero agradecer à secretaria dessa casa por agendar esse requerimento com rapidez e dizer que o motivo maior desse requerimento é a gente entrar num bom senso comum, até saber o quanto anda o que o nosso Procon está fazendo, porque eu acho que tem várias demandas lá sobre o aumento em excesso das nossas contas de luz, principalmente do mês de janeiro. E sei que já tem o Procon estadual também está mexendo, mas a gente quer saber, tem um esclarecimento também daqui dos representantes da Celesc, o porquê disso. A gente tem escutado muito falar que é o consumo de ar-condicionado, mas a gente também, atendendo o que vem escutando da população, vários moradores que praticamente viajaram praticamente o mês todo de janeiro, foram para sua casa de praia ou sítio, e triplicaram sua conta de luz. Então, eu acho que tem um equívoco, tem um erro muito grande aí. Então, eu pedi essa reunião para ter esse esclarecimento. Então, eu quero retornar a palavra para o nosso presidente, para ele dar um encaminhamento e para a gente sair daqui com alguma solução ou esclarecimento das medidas que já estão sendo tomadas. Passo, então, para o vereador Ricardo Mauri para que faça as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Estou com a voz um pouco ruim. Uma boa tarde a todos e a todas. Bem, senhores, o que me levou a entrar com esse requerimento na casa foi que Biguaçu, quase em sua totalidade, os bairros de Biguaçu, têm determinadas ruas, determinados locais que sofrem frequentes quedas de energia. Zumbidos na rede, o que necessita, de uma manutenção ou de uma troca desse equipamento. Todos os moradores nos mostram diversos protocolos dos pedidos que já foram feitos e o que a gente vê é que não está havendo ação pontual nesses pontos, nesses locais, e a gente precisa saber da Celesc, haverá uma ação macro no município,
para consertar isso, ou está sendo organizada essas manutenções pontuais nos locais? O que me preocupa também, junto a isso, na região norte, no município de Governador Celso Ramos, está sendo feito um loteamento muito grande, que vai ter centenas de casas ali. E se hoje nossa localidade lá já tem dificuldade no abastecimento de energia, a Celesc vai ter uma estrutura capaz de fornecer energia para a nossa região, para a região desse novo loteamento e para o período de veraneio de Governador Celso Ramos, que também consome muita energia. A Celesc hoje tem estrutura para atender, porque eu acho que o que preocupa no município que está em crescimento é o abastecimento de água e energia inicialmente, né? Então, e outro problema também, aí eu preciso do retorno de vocês, se é de responsabilidade da Celesc ou de responsabilidade do município, que são as realocações de postes. Nós estamos num município que, no Brasil inteiro, as leis que vigoram a respeito do loteamento são recentes. E antigamente eram feitos loteamentos e os postes não estavam alocados nos projetos. E, posteriormente, foram colocados postes e as ruas, algumas aumentaram, e os postes hoje se encontram praticamente no meio da rua. E a gente precisa realocar esses postes. Inclusive, teve ruas que foram calçadas que o meio-fio desviou dos postes. Tem saídas e entradas para contornar esses postes e não foram realocados. E a gente quer saber também da Celesc sobre esse tema. É responsabilidade da Celesc? É responsabilidade do município? Porque, enquanto não tivemos a oportunidade de falar com vocês, o Executivo nos passa que é responsabilidade da Celesc. Então, a gente precisa desse retorno para poder também dar um retorno à população sobre essas frentes que prejudicam diretamente no dia a dia de quem vive em Biguaçu. Obrigado, senhor presidente, e retorno a palavra a Vossa Excelência. Bom, antes de passar a palavra para os demais vereadores e assessores para os seus questionamentos, eu vou passar para os responsáveis da Celesc, que farão duas apresentações. A primeira, o senhor Renato, a respeito de qualidade no fornecimento de energia elétrica. E a segunda, o senhor Vânio, que vai falar sobre o inquérito movido pelo Ministério Público sobre esses aumentos das faturas. Então, eu só solicitaria a vocês que toda e qualquer explanação seja feita ao microfone, porque essa audiência ela está sendo gravada. Passo, então, para o senhor Renato. Fica à vontade. Bom, senhores, boa tarde. Me apresentar, eu sou Renato Rolim, sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista e trabalho na Celesc há 15 anos. Sou profissional de carreira da Celesc, né? E desde 1º de março, então, a convite do presidente da empresa, eu assumi a administração da Agência Regional de Florianópolis, né? A agência que atende aqui também ao município de Biguaçu. Tá? Então, cumprimentando, né, todos vocês, eu vou fazer uma rápida explanação sobre a qualidade do fornecimento ao município de Biguaçu. O Vânio depois complementa com a parte de fatura, né? Passar um, Vânio, faz favor, né? Então, senhores, eu, como comentei com vocês, sou gerente da Agência Regional de Florianópolis e a gente vai estar mudando, né, por determinação do presidente, o nome, vocês vão ouvir falar um pouco mais para frente, vai ser conhecida como Núcleo Grande Capital, mas a abrangência continua a mesma, né? Nós somos uma agência regional que atendemos a 17 municípios aqui, todos limítrofes, como a gente está vendo ali no quadro. É uma agência regional de extremo grande porte, a gente tem 570 mil consumidores ligados a essa agência regional, mais de 10 mil quilômetros aí de rede de média e baixa tensão, são 172 mil postes nessa agência regional, 15 mil transformadores, 116 alimentadores e 18 subestações. Todos esses municípios, aí, mais ao norte, a região de Tijucas e Vale do Tijucas, mais ao sul, Palhoça, e mais ao interior, ali, Alfredo Wagner, todos esses municípios são atendidos pela Agência Regional de Florianópolis. Só para os senhores terem uma ideia do tamanho dessa agência,
Quando a ANEEL fala em distribuidoras de energia elétrica, existem 96 no Brasil, ela classifica as distribuidoras acima de 400 mil como distribuidoras de grande porte. Então, nós, a agência regional que pertence à Celesc Distribuição, se fôssemos uma distribuidora, já seríamos uma distribuidora de grande porte. Então, realmente, é desafiador, né, para nós atender toda essa região. Mais um, Vânia, por favor. Falando especificamente do município de Biguaçu, eu trouxe só alguns dados para a gente entender, né, o tamanho dele. São 27 mil consumidores, são quase 500 quilômetros de rede de média e de baixa tensão, quase 10 mil postes, quase 850 transformadores, 7 alimentadores e uma subestação. Em média, aproximadamente 5% da nossa estrutura, o que justifica a gente ter, né, a gente tem uma estrutura descentralizada, eu vou mostrar um pouquinho, mas aqui em Biguaçu a gente tem uma agência de distribuição tipo 2. O gerente da nossa agência de distribuição é o Juarez, está ali em cima também, que é, na verdade, a voz de vocês mais perto aqui, né, do que a gente que fica ali em Capoeiras, ali na agência regional. Uma estrutura que conta com atendimento comercial, a gente tem uma loja ali, também conta com atendimento emergencial. A gente tem 2 viaturas, né, uma viatura em escala dupla, que faz o atendimento ao município em complemento às demais unidades que a gente tem. Essa é uma noção da gente ter só da nossa rede elétrica atendendo, né, o município de Biguaçu. A gente tem no meio, ali onde tem as figuras, a saída da subestação. Dali derivam 7 alimentadores que atendem todo o município aqui de Biguaçu. A gente tem uma subestação, uma subestação com 2 transformadores de 26 MVA. E acho que pode passar mais um, Vânia, por favor. Esse eu trouxe uma figura bastante importante para dar tranquilidade para vocês. Eu até conversei com o vice-prefeito, o Wilson, né, esses dias, e estava explicando para ele. Ele falou do crescimento, né, de Biguaçu. Biguaçu está crescendo e a gente precisa acompanhar. É só para trazer para os senhores que esse aqui é um mapa do sistema de alta tensão, né, por onde escoa a transmissão de energia, onde vem da Eletrosul, chega na Celesc e a gente distribui através daqueles alimentadores. Mas a gente tem aqui uma subestação em Biguaçu, da Eletrosul, chamada Biguaçu, que tem rede de 500 kV, de 230 e de 138 kV. Inclusive, essa linha de baixo é uma linha que a Celesc tem uma parceria junto com a EDP, e a gente está construindo uma linha que vem lá de Siderópolis, é Campos Novos, Siderópolis, Biguaçu. Por que eu estou falando tudo isso aqui de transmissão de energia elétrica? Porque, para os senhores, a gente pode entender que Biguaçu, 500 kV, é uma fonte praticamente inesgotável de energia. A gente consegue trazer energia, transmitir do Brasil todo, ela é fortemente ligada ao Sistema Interligado Nacional, e a gente consegue trazer energia dali e distribuir aqui internamente. Então, hoje, da subestação de Biguaçu, a gente distribui energia para a nossa subestação Celesc. Volta um só... E aí, através desses alimentadores, que são esses fios incoloridos, cada cor representa um alimentador, a gente consegue levar energia para todos os bairros e distribuir toda a média tensão. Então, já respondendo quanto ao crescimento, né, de carga aqui, vocês estão num lugar muito bem posicionado, né, privilegiado, que é muito próximo a uma subestação do Sistema Interligado Nacional, então com a garantia de que a gente sempre vai ter um fluxo bom de energia ali, bastando a Celesc fazer a distribuição ao longo de todo o município. Pode passar mais um. Volta um, Vânia, desculpa rapidinho. Também a gente já tem no nosso planejamento, em função do crescimento de carga, né, a Celesc acompanha o crescimento da carga em todo o município, e a gente faz um planejamento de obras. Porque as obras nossas, grandes obras de subestação, e os senhores conhecem o ente público, né, nós somos também regrados pela 866, agora a Lei 13.303, são processos lentos, então requer um planejamento bastante considerável. Então a gente já tem a previsão também de inserção de mais um transformador, então vai aumentar em 50% a capacidade nossa de transformação de energia, aqui na própria subestação de Biguaçu, que está prevista para 2020. Tá? Então, acompanhando a carga, tendo crescimento, a gente deve colocar, está previsto colocar mais um transformador nessa região. Né? Mais um, Vânia, por favor. Esses são números do investimento aqui da agência como um todo, né? A gente está distribuindo ele em todas as unidades, mas só para os senhores terem uma noção, a Celesc está investindo 170 milhões aqui na região da Agência Regional de Florianópolis, e o destaque é aquele sistema de alta tensão, 45 milhões. Vou mostrar um pouquinho que isso está tendo reflexo, inclusive, para o município. 32 milhões nos sistemas de média e baixa tensão para atender os consumidores. Nós estamos transformando as nossas redes monofásicas rurais aqui da agência toda em redes trifásicas, com maior confiabilidade, isso tem 2 milhões. 9 milhões para eficiência energética, 34 milhões para expansão e 49 milhões para materiais e outros. Mas o grande destaque desse processo são
subestações, o sistema elétrico de alta tensão, as subestações que a Celesc está colocando hoje no setor. Hoje a gente está entrando com 3 subestações, a Real Parque, a Capoeiras e a Palhoça Caminho Novo, e vão ver que a parte de Real Parque vai dar também uma melhoria na qualidade do fornecimento aqui para o município de Biguaçu. Esse é o atendimento emergencial nosso, né? Então o sistema ele é construído, ele é para funcionar, né? E a gente, né, os senhores ouvem falar muito que falta energia, né? Na verdade, nunca falta energia. O que acontece é que o sistema tem uma proteção para sempre que a gente tiver alguma coisa na rede que cause uma condição insegura ou de risco, né, o sistema acaba atuando e protegendo. Então, vocês vão ver um abarroamento. O abarroamento pode, né, o poste quebra, pode cair o condutor, pode encostar, energizar. Então, o sistema desliga automaticamente. Um galho que bate na rede pode fechar um curto. Se ficar em curto, vai passar energia, vai aquecer, vai pegar fogo no cabo. Aí o sistema também entra no nível de proteção. Tá? E quem atende, sempre que a proteção atua, é a nossa equipe de atendimento emergencial, que a gente chama a equipe que dá o primeiro combate, né? Para isso, nós temos um centro de operação que funciona em caráter de 24 horas. Ele fica na sede ali em Capoeiras. 16 horas a gente atende aqui, 8 horas na madrugada a gente está atendendo lá na própria central, que tem um centro grande também de operação. E essas são as viaturas que os senhores mais vê correr, que são as nossas chamadas viaturas de atendimento emergencial, que chegam, fazem o isolamento do trecho, religam o máximo de consumidores possível, né, e depois passam para o pessoal dar sequência no trabalho. Nós temos ali ao lado uma figura que mostra a estrutura de atendimento descentralizada. Essa foi uma melhoria que a Celesc implantou já há algum tempo. Todas as viaturas nossas ficavam na sede aqui em Capoeiras, né? Então, hoje a gente descentralizou, a gente tem viaturas que ficam na sede, viaturas na Palhoça, viaturas ali no Itacorubi, viatura no Norte e as próprias viaturas que ficam aqui no município de Biguaçu. E houve recentemente um reforço operacional desde 2017. A gente está com 7 viaturas terceirizadas que estão ajudando a fazer esse movimento. A gente tem a viatura ali próprio em Governador Celso Ramos e a Operação Verão, né? A gente, como litoral, aqui a agência atende uma parte de litoral extensa e cresce muito a demanda, né, de serviço e de consumidores no período de verão. Então, de dezembro a março, a gente trabalha com mais 22 viaturas de atendimento em caminhão. É um reforço pesado que a companhia põe aqui para a gente poder atender essa demanda toda que é típica da nossa região, né? E aí, senhores, para a gente resumir, sempre quando a gente fala de qualidade do fornecimento, a gente usa 2 índices que já são muito comuns no setor, muito utilizado pela ANEEL, pelas distribuidoras, que são os índices DEC e FEC, que representam a média para nós, né? DEC, quando a gente fala DEC, a gente está falando de duração de interrupção, né, no cliente, e quando a gente fala FEC, a gente está falando frequência de interrupção. Então, DEC é quanto tempo, em média, cada consumidor, né, do município ficou sem energia. Tá? Então, é um indicador bom, porque me mostra quanto tempo está sem energia, mas sempre lembrando, senhores, em média, né? Então, às vezes, você vai ver um valor que um cliente onde está no centro, onde tem uma rede mais robusta, ficou menos tempo sem energia, e o cliente que está, às vezes, um pouco mais afastado, numa rede radial, pode ficar um pouco mais de energia, né? E FEC é a frequência, ou seja, quantas vezes houve interrupção naquela unidade consumidora, né? Só para os senhores terem uma ideia, do DEC e o FEC da agência regional, dos meus 570 mil consumidores, eles ficaram, em média, cada um desses clientes ficou, em média, 9,23 horas sem energia, né, e teve, em média, 6,73 interrupções. Né? Lembrando que a gente está sempre falando da média. Então, pode ter um cliente que teve mais interrupção e outro cliente que não teve interrupção. Mas, na média, acabou ficando 6,73. Então, esses são os macros indicadores que a gente acompanha de todos os municípios, acompanha de toda a agência regional, acompanha de toda a Celesc, inclusive são indicadores fundamentais para a manutenção, na renovação, a manutenção da concessão da Celesc. Se a Celesc não cumprir os índices, né, em nível geral, de toda a companhia, a gente tende a estar no contrato de concessão que a Celesc não renovaria a sua concessão ou teria algumas condições diferenciadas, né? Então, são indicadores bastante importantes. Pode rodar mais um? Aí eu trouxe os indicadores aqui, como a gente chama de subestação, né? Ele é por subestação, e a subestação atende muito aqui o município. A da subestação Quintino Bocaiúva, Biguaçu Quintino Bocaiúva, que é aquela subestação que eu mostrei para vocês que atende. Então, veja que a gente trabalha aqui sempre com o DEC e FEC, DEC em azul e FEC em vermelho, e em pontilhado está o limite que a ANEEL impôs para nós,
que a partir de 2020, para a Celesc toda, a gente teria que manter pelo menos os níveis abaixo. Então, a gente enxerga um pouco essa melhoria da qualidade do fornecimento que vem acontecendo no município. Veja que o DEC, a gente saiu de um DEC em 2015 de 15,12, mais uma vez, em média, cada consumidor ficava 15,12 horas no ano sem energia. Isso foi reduzido para 11,89, para 9,88 e para 9,23 em 2018. Veja que 2018 e também 2019 foram os primeiros anos que a gente começou a ter um valor realizado abaixo do limite que a ANEEL estabelecia para nós. No FEC, a gente já tinha um valor bom de 8,64, mas foi melhorando a 6,50, 5,72 e agora 6,59. Existe, assim, eu trabalhei muito tempo lá na operação da central e acompanhava o setor, existe uma tendência de, com o padrão de rede que a gente tem, aéreo nu, do FEC nunca baixar muito de 6. Seria o valor limite que a gente consegue chegar com esse padrão. Então, assim, os índices médios gerais para o município, que a gente acompanha e enxerga, eles vêm mostrando uma tendência de melhora. Mas, mais uma vez, a gente está olhando média. Pegar pontualmente, né, às vezes a gente pode ter casos específicos em que o consumidor tem muito mais tempo de interrupção. Mais um, Vânia, por favor. E aí, senhores, para também não alongar muito, eu tenho levado essas informações que a gente está estruturando, a gente tem uma equipe estruturada de atendimento emergencial, a gente tem uma equipe que faz muita poda na rede. Hoje eu tenho 8 equipes de poda correndo toda a regional, coisa que a gente nunca teve. Mas assim, a gente precisa trabalhar com foco em projetos estruturantes e que deem perpetuidade à nossa qualidade do atendimento. Eu vou destacar 3 projetos que, para mim, são fundamentais e a gente vem investindo nisso aqui. Mais um, Vânia, por favor. Um deles é a construção de subestações. Sempre que eu tenho mais subestação, eu tenho mais fluxo de energia, e principalmente quando eu tiver uma falha, eu posso, de repente, transferir uma carga, que hoje é atendida de Biguaçu aqui, por São José Real Parque, por exemplo, e com isso eu deixo menos consumidores sem energia. Então, quanto mais subestações eu tiver próximo, maior vai ser o meu nível de recursividade do sistema e melhor eu consigo isolar uma possível falha e deixo um cliente sem consumidor. Falei para vocês que a gente está investindo em 3 subestações, está saindo a subestação Capoeiras, lá em Capoeiras, a subestação Palhoça, Caminho Novo, e a subestação São José Real Parque, ali no término da Avenida das Torres. Ali. Essa é uma subestação que vai ajudar vocês aqui também. Ela vai absorver, são 2 alimentadores dele, vai absorver carga de Biguaçu. Então eu tenho alimentadores mais curtos, se tiver uma interrupção eu vou deixar menos gente sem energia, e também se eu tiver uma interrupção eu consigo atender uma parcela da carga por um lado, uma parcela por outro lado, e consigo deixar menos pessoas também sem energia. Esses são projetos estruturantes que a Celesc estava atrasada nesses andamentos e que agora ela conseguiu acelerar desde o ano passado e está, nesse ano, no projeto de construção. Então, essa subestação é prevista para o final do ano. Ela já começou, já tem terraplanagem, já está com a energia ligada e as obras começaram. O planejamento dela entregava ela para a gente em dezembro de 2019. Então, a perspectiva de já no próximo verão, a gente também já está começando com um nível de recursividade melhor e podendo atender melhor a população. Mais um, Vânia, por favor. O segundo projeto bastante estruturante é a gente começar a colocar inteligência na rede de distribuição, que a gente chama de automação. Equipamentos que se comunicam com o centro de operação e têm uma capacidade de ser operado, de manobrar a rede de forma remota, tirando a necessidade de movimentação do eletricista para fazer uma operação desse equipamento. Então, uma vez que teve um ponto de falha na rede, um abarroamento, um galho na rede, o sistema sai, esse sistema inteligente consegue bloquear, isolar o menor número de consumidores possível, e assim a gente diminui o DEC e diminui também o impacto dessa falha para as pessoas. E, inclusive, a gente pode fazer um sistema novo, a gente já está implementando em 4 setores, nosso aqui da agência, chamado de self-healing, que é a recomposição automática. E o sistema vai conseguir fazer uma manobra automática, e sempre com a finalidade de deixar cada vez menos clientes sem energia. E melhora os nossos índices. Esse é o segundo projeto. Hoje a gente possui 140 religadores na rede, mais de um religador já por alimentador, então já melhorando essa qualidade do fornecimento. E a gente está com previsão de colocar mais religadores também. Mais um, Vânia, por favor. E o terceiro que eu considero, assim, acho que o mais importante, a gente tem erguido essa bandeira dentro da Celesc, é importante que os senhores saibam também, como poder público, cobrem a companhia que ela faça isso, é a mudança do seu padrão de rede. Hoje a gente tem o que a gente chama de cabo aéreo nu,
né, que é esse cabo mais comum que vocês enxergam aí ao longo da rede bastante, né? Qual é o problema desse cabo aqui? Esse cabo é que sempre que uma vegetação encosta nele, a vegetação acaba fechando um curto. E fechando um curto, abre o sistema de proteção para preservar a rede e a população local, né? Aí vai a nossa equipe de eletricistas, muitas vezes eles têm que parar o carro, fazer o que a gente chama de poda, né, cortar a árvore e só depois religar. Então veja que é um processo lento, né? É lógico que todo mundo pode ajudar, né, evitando que a gente tenha vegetação dentro da rede. Hoje a Celesc que sai fazendo poda, né? Isso é uma coisa que depois eu quero levar a conversar o quanto as pessoas, o quanto o município, quanto todos os poderes podem ajudar a diminuir. Isso aqui, gente, estou falando claramente de aproximadamente 60% de interrupções são associadas a questões de vegetação na rede. Quando dá aquela condição climática adversa, que aí falta, né, a luz para todo mundo, por quê? Porque, na verdade, o vento e a chuva fazem os galhos balançar, a casca do eucalipto voa, cai na rede e a gente acaba tendo um desligamento por proteção, né? Então, a ideia de mudar esse padrão é um conceito novo de rede que a gente chama de rede compacta. É essa rede que os senhores estão enxergando, e esse fio que é um pouco mais grosso, ele é um fio, ele não é isolado, mas a gente chama de protegido, né? Por que ele é protegido? Porque se um galho encostar nele, ó, qualquer galho que dê uma encostadinha nele, ele não vai atuar, ele tem uma capa protetora, né? Então isso aqui vai diminuir bastante a quantidade de eventos. Hoje, toda a rede nova da Celesc já está saindo assim, mas os senhores dizem, nós temos quase aqui são 500 quilômetros de rede e que a Celesc está iniciando um processo de troca dessa rede. Lógico que não vai ser um processo de curtíssimo prazo, mas é um processo que a gente fazendo um percentual ao ano, aos poucos, daqui a pouco a gente vai colher um benefício maior, né? Então, além, assim, né, para concluir, esse é meu último slide, pode rodar mais um, Vânia? Já foi, né? Só para concluir, eu quis mostrar um pouquinho a qualidade do fornecimento. Entendemos que tem questões pontuais e que a gente precisa atuar, e a gente está aqui também para ouvir, veio aqui conversar. Eu recebo muita carta de vereador, vocês fiquem à vontade de mandar. Questões pontuais que a gente vai procurar atender, mas, na média, a gente enxerga uma melhoria da qualidade do fornecimento, né, ao município. E também para falar um pouquinho desses projetos estruturantes, em especial a questão da subestação, que vocês vão acabar colhendo benefício da subestação Real Parque. E se precisar, já está no planejamento para o ano de 2020 a gente acrescer mais um transformador, podendo absorver carga do crescimento do município. Tá? Oi? Um transformador a mais é na Quintino Bocaiúva, e a subestação é em São José, no final ali da Avenida das Torres, mas ele vai puxar alimentadores que vai atender o município e vai dar uma melhora. É da Eletrosul. Não, é que lá é da Eletrosul, ela chega e leva energia para nós, e a gente que distribui. Tá? Então lá vai sair uma rede maior, de 500, mas é para atender o sistema interligado como um todo, né? Só atendendo pedidos aqui, a gente falou de realocação de postes, né? Só para os senhores entenderem, vocês algumas vezes vão ver o poste meio torto, meio abarroado, e um postezinho de madeira do lado grudado, né? Aquilo a gente chama de pé de amigo. Tá? Ele tem a seguinte função, aquela situação. Quando você tem um poste abarroado, alguma coisa, o correto seria você tirar o poste, desligar todo mundo, tirar o poste, né? E isso às vezes o momento não é bom e a equipe também está fazendo outros atendimentos. Então, o que a equipe de plantão faz? Aquela viatura que eu mostrei. Ela chega, analisa as condições da rede e vê, eu consigo colocar um pé de amigo que segure esse poste e reenergizar a rede, e assim os clientes com segurança? Se a viatura enxerga que consegue fazer isso, ela faz isso. Ela põe o pé, ela religa o cliente, ela atende, restabelece o fornecimento de energia e sempre sai do sistema, passa uma pendência para a área de manutenção. E a área de manutenção vai programar um desligamento, porque vai ter que desligar a rede, para fazer a substituição do poste. Então, isso às vezes entra numa fila que a gente tem para fazer, por isso talvez demore um pouquinho. Esse serviço programado às vezes pode ser cancelado em função de chuva, alguma coisa assim. E às vezes a gente faz também no final de semana, para que a carga que seja desligada seja menos, né, importante para não atender as empresas e essas coisas do tipo. A gente falou também da região norte, de Governador Celso Ramos, né? O vereador perguntou. Ali também é uma região que a gente tem um atendimento emergencial, um reforço pesado em função da Operação Verão. A gente coloca 3 viaturas naquela região. E a gente tem no planejamento, eu não trouxe aqui, mas levar uma subestação de 34,5
para dentro de Governador Celso Ramos. Hoje, o alimentador que atende a parte mais norte de Governador Celso Ramos vem lá de Tijucas. A gente está recondutorando ele inteiro. A gente vai fazer essa rede compacta para melhorar, porque quem tem casa lá também em Palmas, eu tenho casa lá, sei que falta bastante energia. A gente vai recondutorar e está no planejamento, se não me engano, para 20 ou 21, colocar essa subestação nova em Governador Celso Ramos, que também vai dar uma melhora. Mas vou falar de novo para vocês. A gente tem uma subestação de 500 kV de Biguaçu aqui. Não se preocupe, energia não vai faltar na região. A gente só tem que trabalhar a questão da distribuição dela. E o terceiro, na parte de realocação de postes, eu acho que eu vou pedir uma ajuda aqui do Valério, que conhece um pouquinho melhor, né? Apresentar o Valério, é o chefe da divisão técnica, né? Eu sou o administrador, embaixo de mim tem 3 divisões, uma técnica, uma comercial e uma financeira. O Valério é da divisão técnica e o Evandro, que está sentado ali, também é da área comercial, né? Vou pedir uma ajuda aqui. Pessoal, boa tarde, né? Então, me reapresentando, eu me chamo Valério, também sou engenheiro eletricista, sou empregado de carreira da empresa, né, da Celesc. Anos e eu fui convidado pelo engenheiro Renato a assumir esse desafio aí, a estar compondo a equipe aqui da Agência Regional de Florianópolis para a gente dar uma reforçada aqui no grupo. Comentando um pouco essa questão das realocações de poste, a Celesc, de uma maneira geral, ela faz intervenção na rede de 3 formas. Uma são as formas, a atuação emergencial, que a gente está mais acostumado a ver, né? A intervenção das nossas equipes, quando falta energia, quando precisa fazer uma poda. Tem as manutenções programadas, que são transformadores que precisam ser substituídos. Muitas vezes, quando acontece o abarroamento de poste, que é colocado o pé de amigo, é feita uma manutenção programada para poder fazer a substituição desse poste. E tem as intervenções associadas à ampliação e à melhoria do sistema elétrico, que são obras que estão associadas à ligação de novos consumidores e reforço da rede existente. Esse último grupo, né, que são as obras de ampliação e melhoria do sistema, elas são regidas pela ANEEL, de acordo com a Resolução 414 de 2010. Né? Dentro dessa resolução, a ANEEL ela regulamenta como é que a Celesc deve categorizar do ponto de vista de responsabilidade no que diz respeito a essas obras. São basicamente divididas em 3 grupos. Obras que são responsabilidade da Celesc, obras onde há participação financeira tanto da Celesc quanto do consumidor, e as obras que a gente chama de responsabilidade integral do interessado. Essa parte da responsabilidade integral do interessado está na 414, no artigo 44. E se os senhores, né, tiverem a curiosidade de fazer uma pesquisa, no artigo 44, ela informa que um dos tipos de solicitação de obra onde a responsabilidade é integral do interessado são as obras de realocação e deslocamento de rede. Então, toda e qualquer solicitação que é feita à Celesc, do ponto de vista regulatório, é responsabilidade do interessado. Então, vai ser... Renato tem recebido uma série de correspondências lá solicitando a realocação de poste. Todas as correspondências elas serão devidamente respondidas e, nessa resposta, será informado de acordo com o que eu estou colocando aqui para os senhores, né? Então, a responsabilidade financeira da execução dessas obras é de quem solicita, tá? De acordo com o órgão regulador. Isso, perfeito. O modo de execução pode ser de 2 formas. Ou a Celesc executa propriamente a obra, ou a obra pode ser executada pelo terceiro, né? É muito comum a Celesc acabar executando essas obras, mas a Celesc vai lá, elabora o projeto, apresenta uma correspondência com o custo desse deslocamento, e aí esse custo ele tem que ser suportado por quem solicita, né? Depois do pagamento, a Celesc inicia um processo de programação da execução desse deslocamento, e aí a obra é executada, depois de um determinado momento. Portanto, então, só a título de deixar registrado, então, esses postes que atrapalham o trânsito hoje, eles são de responsabilidade, portanto, do município. É responsabilidade financeira. Os postes que estão em vias públicas, mal alocados, vamos dizer assim,
são de responsabilidade do Executivo Municipal. Então, seria isso, só para... Perfeito. Tá, obrigado. Senhor presidente, então o Vânio vai fazer a apresentação, depois eu fico à disposição também. Tá ok. Então, passamos para o Vânio fazer a apresentação do inquérito aberto pelo Ministério Público referente aos aumentos de fatura. Presidente Samir, boa tarde. Demais vereadores, vereadoras, boa tarde a todos. Me chamo Vânio. Eu também sou empregado de carreira na empresa, também engenheiro eletricista. Estava na área regulatória. Recentemente fui convidado a vir para a assistência da diretoria comercial. Nosso diretor até se encontra afastado por motivo de saúde, motivo pelo qual eu estou representando. Bom, o objetivo aqui é mostrar para vocês a situação que culminou com o inquérito do Ministério Público para apurar a alta das faturas, em especial ali na virada de dezembro para janeiro. Fevereiro também refletiu um pouco isso e março já apresenta valores bem inferiores. Bom, o que se percebeu em Santa Catarina é que nós tivemos realmente um calor fora do normal nesse verão, na virada do ano, em janeiro principalmente, com sensação térmica aí passando de 50 graus em algumas cidades de Santa Catarina, e isso, consequentemente, influenciou numa alta do consumo. Em janeiro de 2019, nós registramos, na verdade, o setor elétrico registrou o recorde de demanda nacional através do ONS, o Operador Nacional do Sistema, que também detectou um recorde de demanda no subsistema Sul, que pega aqui Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e também um recorde de demanda em Santa Catarina, né? Foi o maior recorde, foi o recorde realmente de toda a história de Santa Catarina, foi agora em janeiro desse ano. Nunca na história da Celesc que tínhamos tido um valor tão elevado da demanda de energia elétrica. Esse gráfico aqui, ele mostra, né, em cinza que é o ano retrasado, aí azul veio para o ano passado, e agora, esse ano, com vermelho, superando realmente todos os valores de demanda máxima diária. Né? Em janeiro desse ano, a nossa demanda máxima chegou a 17% superior ao ano passado. Só para os senhores terem uma noção desse valor, o sistema elétrico em Santa Catarina ele cresce a uma ordem de 4% ao ano, 3%, 4% ao ano. Então, um registro de demanda 17% superior ao ano anterior em janeiro é algo realmente que jamais esperávamos, né? Ele chegou muito próximo, inclusive, né, do limite do sistema, né, porque isso foi muito além do planejado. Felizmente, ainda o sistema tinha uma boa reserva e conseguiu absorver toda essa demanda. Bom, esse consumo levou a uma alta das faturas, motivado por um aumento de consumo, né, em regra geral, é isso que nós constatamos, e houve muito questionamento sobre se estaria havendo aumento da tarifa. Né? Na verdade, a nossa tarifa de energia elétrica ela não é registrada desde agosto do ano passado. O reajuste tarifário da Celesc ele acontece todo ano em agosto, promovido pela ANEEL. Né? No ano passado, então, em agosto, teve aquele efeito de aumento reajustado pela ANEEL de 13,86%. A partir dali, nós não tivemos mais nenhum aumento na tarifa. Então, o valor líquido da tarifa, que é o que a ANEEL calcula, né, ele continua o mesmo até agora. Ocorre que existem variações que o consumidor percebe por conta de tributos. Bom, então nós viemos anunciando na imprensa, por conta de toda a alta de fatura, começaram as reclamações direto na Celesc, depois essas reclamações se estenderam ao PROCON e, por fim, chegaram ao Ministério Público. Mas, em todo o período, nós viemos apresentando uma série de esclarecimentos à população, por meio televisivo, imprensa, rádio, gravamos vídeo explicando a fatura, todo o processo. E
nesse interim, né, algo interessante é que houve realmente uma parceria muito grande com os próprios PROCON, né? Nós fomos a campo, equipes de vários PROCONs foram a campo junto conosco, né? E realmente alguns começaram a constatar que era realmente a alta, né, provocada pelo aumento de consumo. Fomos lá, verificamos o medidor em loco, a medição, para ver se a medição estava correta, avaliamos a fatura, verificamos o histórico. Então, o PROCON de Jaraguá do Sul foi um que se manifestou, o PROCON de Itajaí também, né, se manifestou no sentido que o que ele estava constatando era realmente o excesso de consumo. Em outros estados, a situação foi idêntica, né? E aqui é o caso da Copel, né, Paraná, onde a população reclamou bastante. Energisa, principalmente Mato Grosso do Sul, houve o mesmo problema com esse excesso de consumo. Rio de Janeiro, Enel e Light também foram alvo aí de bastantes reclamações, e isso, inclusive, nos levou a uma ida à ANEEL, né, que é o órgão regulador do setor elétrico, a explicar todo esse processo, né, onde a ANEEL observou que realmente havia essa situação comum em vários estados por um excesso de consumo, em especial região sul e sudeste, porque o calor estava ultrapassando a limites muito acima de limites anteriores registrados. Outros estados já do centro-oeste, em que naturalmente a temperatura já é muito elevada, não sentiram tanto, mas mesmo assim, por exemplo, Mato Grosso, que é um estado com temperaturas bem elevadas o ano inteiro, até lá houveram bastantes reclamações. Bom, nós levamos muitos detalhes para os consumidores das faturas, né, em especial alguns campos que o próprio consumidor talvez até desconhecia, como 2 campos aqui, ó, de leitura atual e leitura anterior, e ali apresenta a leitura, e a gente pedia que o consumidor fosse ao seu medidor, verificasse se aquele valor que ele está lendo no medidor é coerente com a última leitura, né? É lógico que sempre 1, 2 dias depois, mas por ali você pode observar se há um erro grotesco ou não. É importante também que muitos consumidores que reclamavam que estavam até fora da sua residência, mas eles estavam falando de um período que posterior a essa leitura, né? Ou anterior, quer dizer, tinha que casar, né? Tinha que tomar muito cuidado com esse período aqui. A leitura atual e anterior era o período que realmente estava sendo medido aquela energia que estava sendo faturada lá do consumidor. Só volta um slide aqui. Chamamos muita atenção também do consumidor desse gráfico aqui, ó. É um gráfico de barras que vem na fatura que compara os últimos 13 meses de consumo. Esses últimos 13 meses de consumo, o consumidor ele consegue comparar um mês que ele está com o mês do ano anterior, verificando se no verão do ano passado havia muita diferença do consumo que ele estava apresentando. Existem casos, né, bem diferenciados, mas a maioria havia, inclusive, uma coerência muito grande entre o verão atual e o verão passado, às vezes com um pouco aumento só de consumo. Chamamos a atenção do consumidor por toda a questão de tributos que envolve na fatura, né, que vem tudo detalhado, né, ao final ali da fatura, em especial, né, ICMS, o PIS, o PASEP, o COFINS e a COSIP, né, que são itens que mudam lá aquela tarifa bruta apresentada para o consumidor. Outra questão que chamamos bastante atenção foi para aquilo que é cobrado do consumidor, né? Muitas vezes já viemos a público falar, mas sempre é bom relembrar. Isso aqui é uma fatura, né, entregue ao consumidor. 34% do que eu apresento lá para o consumidor, então uma fatura de R$100, R$34 é o custo da energia. Custo esse que eu não ganho nada. A Celesc não ganha 1 centavo distribuindo energia aos consumidores. Como que acontece esse processo? A Celesc ela identifica para a ANEEL a sua necessidade de energia para atender o Estado. A Celesc entra num leilão coordenado pela ANEEL, assim como todas as outras distribuidoras. Esse leilão, totalmente controlado pela ANEEL, tem um resultado e de lá sai um preço da energia. Esse preço da energia, que a gente chama de PMIX, é o preço médio dos contratos, ele é repassado ao consumidor. A Celesc não ganha nada com esse processo. Então, a energia, eu cobro exatamente aquilo que eu comprei, claro, acrescido de tributos que eu vou mostrar. Tributos, 27%. Então, numa fatura de R$100, R$27 lá, né, são tributos.
E com a Celesc, né? Com a Celesc ficam apenas 14% para remunerar o nosso custo operacional e para remunerar essa rede que o Renato acabou de apresentar. Então, todo investimento que eu faço, eu sou remunerado, mas somando tudo isso, o meu custo operacional é apenas 14% lá da cobrança. ICMS, principalmente por residencial, né? Nós chamamos a atenção essa questão. Até 150 kWh de consumo, a alíquota que os senhores pagam é de 12%. Acima de 150, a alíquota passa para 25%. Né? Isso aqui é lei, está previsto no regulamento do ICMS. Né? A Celesc apenas aplica o que consta na regulamentação. Muitos consumidores que tinham baixo consumo pagavam 12% de alíquota de ICMS e muito pouco na faixa de 25%. A partir do momento que aumentou esse consumo, né, passou a pagar muito mais ICMS, já que a alíquota é 25% sobre uma faixa de consumo que você excedeu. No rural já muda um pouco, o divisor de águas é 500 kWh, mas então, de fato, quem mais sentiu aí foi o residencial. Outra questão, PIS e COFINS, o setor elétrico é o único no Brasil que trabalha com alíquota efetiva. A alíquota máxima hoje é 9,25%, nós estamos operando com 8,51%. Porém, nos últimos meses, né, do ano passado, essa alíquota veio subindo, de 1,94% chegou a 6,99%, né, para o COFINS e de 0,41% do PIS para 1,52%. Por quê? Há um sistema de compensação. Quanto mais se gasta com energia elétrica, que foi o caso por causa do maior consumo, essa alíquota ela vai variando no sistema de compensação e ela vai aumentando. Então, o consumidor passou a pagar mais PIS e COFINS. Muitos consumidores reclamavam, mas o meu fator, a minha tarifa bruta que aparece lá na tarifa está aumentando todo mês. Sim, essa variação todo mês não é aumento de tarifa, era aumento de PIS e COFINS. Outro tributo, né, outra taxa envolvida é a COSIP, né, que é a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, é de responsabilidade da prefeitura. Né. A Celesc tem convênio com as prefeituras e cobra na fatura a COSIP. Né, então, a Celesc ela simplesmente é um cobrador aqui e repassa para a prefeitura. A COSIP, na maior parte dos municípios catarinenses, ela tem o seu valor atribuído pela faixa de consumo. Não é 100% assim, alguns é diferente, alguns são, por exemplo, pela testada. A maioria cobra pela faixa de consumo. Ao aumentar o consumo, o consumidor passou a pagar mais COSIP também, né, o que trouxe também um aumento maior ao consumidor. Bom, então o que o consumidor via lá era isso, né? O preço de dezembro de 2008, de 2018 até 150 kWh, estava lá 0,651000. Em janeiro ele viu 0,654533. Aumentou a tarifa? Não. Essa variação foi do PIS e COFINS. Além de que, se ele mudou de faixa, né, o valor é bem maior, né, justamente por o ICMS ter mudado para 25%. Aí eu pulo de 0,65 para 0,77, 0,78, o que causa realmente um valor bem maior lá na fatura do consumidor. Orientamos a todos os consumidores, aí no site da ANEEL, lá tem um simulador, ele pode calcular a sua fatura, o valor não dá exato por conta de variações de tributos entre cada estado, porém é uma maneira de você chegar muito próximo no valor que você vai pagar, simplesmente tendo lá a medição que aponta no seu medidor de energia elétrica ou relógio, como muitos chamam. Chamamos a atenção também para o consumo. Né? Houve, né, com a alta do calor, né, um maior consumo. Qual o equipamento mais usado? Né? O ar-condicionado. Né? Aqui, por exemplo, nessa sala temos 3. Esse aparelho, mesmo um split, que é mais econômico, ele também tem um custo elevado. Né? Aquele ali é 9.000 BTU, o menor deve ser 7.500. O de 9.000 BTU, né, que hoje é o menor split que se vende no mercado, né, o de menor potência, se você deixar ele ligado toda noite, durante um mês, né, o que a gente mostra aqui, ele vai gerar na sua fatura no final R$125, só ele. Só pelo uso dele toda noite você vai pagar R$125, se deixar ligado toda noite, 8 horas por dia. Né? Muitas pessoas, além de um ar, compraram 2, 3, verão, né, as crianças de férias, muitas crianças em casa,
videogame, ar-condicionado ligado de dia também. Então, isso aqui acabou realmente causando um impacto muito grande. Geladeira, né? Aumentei a geladeira para o máximo, para suportar, para poder ter a água, a cerveja gelada, maior consumo. Tudo isso, né, na verdade, nos traz conforto, mas, ao mesmo tempo, é um vilão aí, né, oculto que só mostra a sua cara lá no final do mês na fatura. Bom, pegamos todos os casos que chegaram à Celesc, né, que vieram inicialmente pelo PROCON, todos entraram em análise, mas, por fim, houve a abertura do inquérito pelo Ministério Público para apurar essa questão. E aí, cada caso, a gente passou a fazer toda uma análise do faturamento histórico dele. Pegamos a fatura, a leitura atual, leitura anterior, todos os dados do consumidor, fomos a campo, né, pegamos o medidor dele, né, fizemos a aferição do medidor, verificamos a leitura que constava lá. Todos os nossos medidores são medidores homologados pelo Inmetro, eles têm uma margem de erro aceitável pelo Inmetro. Acima daquela faixa ou abaixo, né, eu sou obrigado a retirar o medidor, eu não posso mantê-lo em campo. E todos esses testes estão sendo feitos, né, e a grande maioria constatou isso. Né. Eu pegava lá a leitura após o que o consumidor reclamou, né, o valor diário cobrado, e chegava à conclusão que a próxima fatura seria muito próxima daquilo que já estava sendo apresentado, né, dentro de uma normalidade. Esse caso aqui, por exemplo, né, o consumidor teve um consumo alto lá atrás, caiu aqui no inverno normal, depois ele voltou a subir. Pouca coisa acima do ano anterior, justamente por conta de um excesso de calor e por conta de uma facilidade de todos nós de comprar mais equipamentos eletroeletrônicos, né? Um split hoje está mais barato, né? É mais acessível do que há um ano atrás. Bom, esse aqui é outro caso, né? Então, corremos caso a caso nessa situação. Pode passar, Renato. Né? A grande maioria mostrou o mesmo resultado. Historicamente, a nossa faixa de erro de faturamento para 3 milhões de unidades consumidoras faturadas ao mês, ele está da ordem de 0,07%. Então, em média, todo mês eu corrijo 0,07% das minhas faturas por erros de nossa responsabilidade. É claro, agora, no inquérito do Ministério Público, nós estamos falando de um universo de 1.200 unidades consumidoras. Né? Se eu tiver um caso, 2 com erro lá, percentualmente ele tem muito mais representatividade. Bom, todos os nossos canais de atendimento, né, disponíveis ao público foram muito fortemente demandados. Né? Tivemos realmente um grande número de consumidores indo às lojas, ao nosso call center, montamos todo um esquema de reforço para atender a todos, inclusive atender dentro do prazo regulatório. Nós temos prazo para atender numa loja, nós temos prazo para ir fazer a aferição do medidor na casa do consumidor. Né? E aí tivemos assim, uma explosão realmente nessa demanda, mas todos estão sendo atendidos. Como está o status desse trabalho do Ministério Público? Né? Então, 1.242 unidades consumidoras, nós estamos há 3 semanas trabalhando, desde que o Ministério Público aguardou uma demanda que veio do PROCON, o PROCON entregou para o Ministério Público, que foi somada a uma outra demanda que tinha na nossa ouvidoria, e deu essas 1.242 unidades consumidoras. Em 3 semanas de trabalho, nós já analisamos 90% das faturas e fizemos 50% de aferições nos medidores. Né? 50% dos medidores já estão aferidos. Agora o Ministério Público fez uma outra demanda, que é uma perícia técnica. Né? Então, nós estamos hoje à tarde, amanhã à tarde, retirando medidores de consumidores da Grande Florianópolis. O medidor está sendo tirado fora, está sendo colocado um novo no lugar. Esse medidor está sendo lacrado, envelopado, lacrado, entregue ao Ministério Público, que irá ao laboratório, na presença do Inmetro, que fará, então, a perícia técnica nesses medidores. São em torno de 20 unidades consumidoras selecionadas. O Ministério Público selecionou 10 em Florianópolis, 5 em Joinville e 5 em Criciúma. E a nossa expectativa é, no máximo, em 3 semanas, nós concluirmos esse trabalho e entregarmos ao Ministério Público e ao PROCON o resultado de todo esse trabalho.
Bom, senhores, era isso que tinha para apresentar, então acho que ficamos à disposição aí para questionamentos. Só complementar, né, o negócio do Ministério Público, né? Veja que choveu reclamação para nós, choveu reclamação do PROCON e veio também o Ministério Público, né? A gente, por conhecer o setor, né, e o Vânio mostrou isso, o aumento de consumo, o aumento de tributos, a gente tem um entendimento de que não havia nada errado, né? Mesmo assim, a quantidade de reclamação era muito expressiva. Aí entrou a figura do Ministério Público, tentando fazer um controle, porque senão, daqui a pouco, eu vou ter que aferir 1,5 milhão. Né? E o tempo que a gente está aferindo, gente, a gente também está com o pessoal em campo, não estou fazendo fiscalização, não estou fazendo outro serviço. Então, essa demanda junto ao Ministério Público foi para a gente tentar sanar, né, essa visão do ponto de vista da sociedade como um todo. Por isso, o Ministério Público destacou, né, por escolha dele, né, Vânia, foi isso, 1.242 unidades consumidores que a gente está fazendo fiscalização conjunta com o Ministério Público. Além de toda essa fiscalização que a gente está terminando, também a própria aferição, né, do que a gente faz, ele também está acompanhando. Então, assim, é um trabalho grande que a gente fez com o Ministério Público para tentar equacionar, principalmente, né, o diretor do PROCON que está aqui, para que a gente possa atender e que possa mostrar de vez para a população que foi fruto do consumo, tudo. Não aumenta. A Celesc não tem um botão em que aumenta o preço da fatura, né? Realmente foi um excesso de consumo associado a um nível de temperatura muito elevado. Tá? É só fazer mais um destaque, né? Nós próprios, né, à medida que aumentava o número de reclamações, também nós começamos a buscar internamente qualquer possibilidade de falha, seja no sistema de faturamento, seja por uma característica inerente aos medidores. Os medidores, só para o senhor ter uma noção, né, os nossos medidores eles são certificados em Inmetro e tem também um certificado de homologação próprio nosso. Qualquer medidor, antes da sua compra, ele passa pelo nosso laboratório, que faz essa homologação, além da própria certificação em metro. Em função de toda essa alta de calor e de outras variáveis externas, nós fizemos, por exemplo, testes em nosso laboratório, botamos os nossos medidores trabalhando em estufa a temperatura de 60 a 70 graus, para ver se havia uma mudança na sua característica pelo forte calor. Uma coisa é a temperatura que está aqui ou ali na rua, outra ele enclausurado, né, numa cabine, e também não houve nenhuma constatação de problema. E, recentemente, né, nós somos uma empresa de capital aberto, então nós somos obrigados a contratar auditoria externa e temos, inclusive, agora, por força das leis estatais, um conselho de auditoria externa, a nossa auditoria externa, contratada, né, totalmente independente, fez também uma auditoria em todo o nosso sistema de faturamento e não constatou nenhuma normalidade, até porque esse sistema está rodando já há mais de 10 anos, né? Então, assim, procuramos também, né, achar algo, alguma variável que pudesse estar influenciando, mas, de fato, né, hoje o que a gente está verificando é uma situação normal, por excesso de consumo. Tem um ocaso ou outro, né, dentro de uma margem pequena, que estamos identificando e prontamente atendendo. Um outro detalhe também é que, para todas essas unidades consumidoras que vieram do Ministério Público para a Celesc, conforme acordo, nós bloqueamos qualquer tipo de corte, bloqueamos negativação, até que a gente chegue ao final da apuração e entregue o processo para o Ministério Público. Acreditamos que em 3 semanas nós consigamos... o prometido foi 60 dias, né? Então nós estamos há 3 semanas trabalhando, mas acreditamos que em mais 3 semanas a gente conclua, então com 2 semanas aí de antecedência a gente deve terminar todo o trabalho. Sim, mas um percentual muito pequeno, por enquanto está abaixo de 1%. Bom, dando sequência então à nossa audiência, eu vou abrir para os questionamentos. Eu só gostaria de solicitar, em virtude do nosso estender do tempo aí, que os questionamentos fossem feitos de forma bastante objetivas e claras, e as respostas também, para que a gente não extrapole o nosso tempo aí, porque 5 horas nós temos o início da nossa sessão. Passo então para o vereador Elcio, que solicitou a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar os vereadores autores, demais vereadores, assessores, munícipes que dão a honra da sua presença, representantes da Celesc, Valério, Vânio, Renato, meu amigo Juarez, que se encontra também.
Todo esse objetivo que se busca é o bem-estar da população, né? É que as concessionárias de serviço público possam realmente estar servindo a população a contento, né? Sabe da política de Estado do sistema energético, tem a política de governo que está se plantando em 2019 no Estado, né? A política da empresa, a política dos acionistas, né? Mas que tudo isso tem que ser voltado também à política de bem servir ao cidadão, ao consumidor, porque senão também não haveria o porquê de haver a concessionária de serviço público para o bem das pessoas. E quero aqui, eu tenho ido muito na Celeste com o vice-prefeito Wilson, com o vereador Patê, conversamos muito com o Adriano, conversamos muito com o Juarez. E o que eu vejo no sistema de projetos da Celeste, que eu acho que tem que sofrer uma melhoria profunda, porque acho que não é admissível projetos que, mesmo que o consumidor esteja pagando esse projeto, ele precisando de energia na sua residência, ele precisando de aumentar o seu potencial de produção, do seu investimento, ficar 1 ano, 2 anos para que esse projeto seja viabilizado pela Celeste. Então, acho que é um atraso muito grande. E a gente tinha cobrado muito essa melhoria de redes, né, que mesmo se for para a Celeste pagar, já é super complicado, porque tem toda aquela dinâmica, toda aquela situação. Então, quanto ao próprio consumidor que esteja pagando ali a sua melhoria de rede e que depois será compartilhada com todos os cidadãos que por ali, que é mais uma discriminação. Eu tenho amigos que pagou 2, 3 melhorias, depois as pessoas do lado pediram o consumo, quer dizer, ele teve que fazer outra melhoria porque o consumidor do lado pegou a energia dele. Então, deixo aqui um pedido para essa nova administração, que dê uma olhadinha com carinho no setor de projetos, né? Talvez precise de mais pessoas, talvez assim, eu vejo que no município da Palhoça, os pequenos projetos, a própria agência tem a capacidade técnica de viabilizar essa situação. Então tem Biguaçu, tem o governador Celso Ramos e Antônio Carlos, que poderia ser viabilizado aqui num projeto mais dinâmico, né? Dar mais autonomia para a agência de Biguaçu, para que esses pequenos projetos já possam sair do próprio município de Biguaçu, que dava mais agilidade nessa situação. Já vou aproveitar aqui outra situação. Quando você vai pedir uma melhoria de rede, os indicadores são importantes, que você ligue lá para o 0800, certo? Só que quando o consumidor que está sendo afetado lá pela falta de energia, a partir da segunda energia, e aí a gente pede para que os consumidores ligam, só que a partir da segunda ligação já não se aceita mais, já não entra mais no sistema para ficar computadorizado ali que teve mais demandas de chamada. Isso muitas vezes prejudica também que a Celeste tenha um indicador certo, desejável, porque você não consegue mais fazer a segunda ou terceira ligação. O sistema já te diz que já houve o comunicado e tal, e que são mais pessoas que poderiam estar fazendo essa reclamação, porque ele também está sendo afetado. Então, a partir da segunda ligação, já não entra mais no sistema, quer dizer, o indicador passa a não ser o que teria que ser. Entendeu? Quero deixar aqui uma pergunta também, quanto à responsabilidade do uso dos postes por outras funcionárias, né? Hoje a gente vê o município de Biguaçu, um total descaso de fios jogados pelo chão, prejudicando a ida e vinda das pessoas. Então, de quem é essa responsabilidade? A gente sabe que é sabedora que a Celeste loca esse espaço para as concessionárias. Então, acho que deveria vir por parte da Celeste, né, uma cobrança junto às concessionárias para que os fios em desuso façam a retirada. Hoje o pessoal não faz mais retirada, deixa fios jogados no meio do acostamento, baixo no meio da via, prejudicando a circulação das pessoas. É um pedido também que deixo para vossas excelências. E aqui, o 0800...
Gostaria também, nas reuniões que a gente teve em 2018, com o Adriano, justamente para essa capacidade energética do município, né? Hoje nós temos empresas em Biguaçu, por exemplo, que a Celesc está buscando alternativa para suprir a demanda ali, de onde vai alimentar o Compro Forte, por exemplo, certo? Então é preciso que o setor de planejamento da Celesc, área comercial, sente com o setor de planejamento do município de Biguaçu e venha buscar ali as tendências da onde as empresas estão sendo instaladas para que a Celesc já possa estar criando esses projetos de suporte para que, quando essas empresas estejam instaladas, a Celesc não passe por esse apelo. E o empreendedor que aqui vai se instalar também não se decepcione, porque tem energia, mas não tem distribuição. Então, é outra situação também que eu queria deixar isso às claras. E vejo aqui, falando no inicial, quando eu falei do setor de projetos, mesmo que pagando, que não tínhamos, a Celesc anunciou, teve um lucro de 160 milhões em 2018, 117 em 2017, 66 milhões, em 2016 teve um déficit de 8 milhões e 9 milhões e 800. Mas quando se anuncia um lucro de 166 milhões, normalmente aí de 148 milhões, uma porcentagem, que a gente teve um acréscimo de 140 milhões, projetos que a gente teve em 2018, projetos liberados, né, e que a Celesc não tinha o material para iniciar a obra por falta de compra. Então, quer dizer, você anuncia um lucro para a empresa, lógico, você tem que subsidiar os acionistas e a empresa também tem que ter o seu lucro, mas você anuncia um lucro e não ter capacidade operacional de material para suprir, para que os projetos, mesmo já tendo tudo liberado, com o OS liberada, não se consegue, porque nenhum para-raio tem. Então, é uma coisa complicada. Eu gostaria também que a Celesc analisasse isso, para o bem da empresa, para o bem do município de Biguaçu e para o bem para todos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Em função do nosso tempo, mais uma vez, eu gostaria de pedir objetividade e eu vou mudar um pouquinho, então, a regra. A gente vai fazer todos os questionamentos primeiro e depois eu libero para vocês responderem tudo de uma vez só, para a gente poder conseguir dar espaço para todo mundo. Vereador Ney. Vocês querem sentar aqui? Senhor presidente, senhores vereadores, eu pretendo ser breve. Tem um projeto de lei de minha autoria que o plantio de árvores exóticas no município 5 metros no perímetro urbano e 15 na área rural. Eu estou me reportando a isso porque como fica o sistema de corte de árvores? Eu tenho uma solicitação de corte de uma árvore em Biguaçu, próximo a São Miguel. É uma seringueira. Eu me tomei embasamento porque em frente à maternidade Carmelã. Frente à maternidade Carmelã. Alô? Som. Pode falar, pode falar. Em frente à maternidade Carmélia Dutra, tinha uma seringueira e ela foi realmente cortada. E esta que está realmente preocupando a comunidade, que inclusive agora em dezembro caiu realmente sobre a rede de energia e deu causou um problema muito sério. A seringueira precisa ser cortada. Com relação a postos, a prefeitura, é isso? Relocação. Agora tem tem alguns postes que nós fizemos. Tem alguns postes que nós fizemos o pedido de retirada. Porém, o poste está caindo. Ele não está. Estou entrando aqui no meu aparelho que eu quero mostrar para os senhores. Ele fica em Serra, no Bom Viver, na rua Osmar Pedro Bess. Esse microfone está com problema. Eu vou ser prático e vou, em mãos, mostrar para os senhores. Essa é uma reivindicação nossa. Esse poste ele está caindo. Ele está com toda a armação de ferro. Ó. Toda a armação de ferro. Em cima, ele já está quebrado no topo. E eu não sei por que
que a Celesc não retira, não troca este poste. Isso nessa rua. Tem na rua Antônio João de Souza, que é um poste de madeira ao final da rua. O poste também está caindo. O poste está caindo, não, está pior do que este. Está caindo. Antônio João de Souza, bairro Fundos. Uma outra colocação que eu também quero ser breve. Então, a Celesc tem a obrigação de cortar ou podar essas árvores. O outro eu gostaria de saber também, nós tínhamos a Celesc, eu digo nós, que é um órgão público, né? Nós tínhamos um escritório próprio e venderam ou leiloaram e passaram para um escritório alugado. Não sei o porquê. Gostaria se isso faz parte, né, desse pedido. Eu acho que o que seria isso, senhor presidente? O escritório, poda de árvores ou corte desta seringueira que é necessário e a troca desses 2 postes que eles estão caindo. Vereador Ricardo Mauri. Obrigado, senhor presidente. Só para que eu não senti minha dúvida sanada quanto ao investimento na transmissão da energia, visto que nesses eventos pontuais de falta de energia, suspeita-se que seja da estrutura na distribuição, nos transformadores que ficam nas esquinas, né? Então, se há alguma previsão de melhoria nesse sentido aqui no município de Biguaçu. Vereador Fernando. Senhor presidente, o meu questionamento é em relação diretamente ao requerimento que eu fiz mesmo, sobre as cobranças altas, devido ao faturamento da Celesc ser alto. Acho que deveria ter mais investimentos. Eu queria fazer uma pergunta. Falaram que foi achado alguns casos que eram problema da Celesc mesmo, mas quais casos foi esses que foi colocado aqui que a culpa é só do consumidor? Mas eu conheço casos de gente humilde que não tem ar-condicionado, nem o ventilador tem em casa e quadriplicaram a conta, eu acho que só com uma geladeirazinha em casa. Então, por gente que recebe um salário mínimo, está pagando quase R$800 de luz. Essa pessoa não vai ter nem como viver o resto do mês. Então, eu queria saber o caso pontual desse 1% que já foi achado. Se esse acompanhamento desses testes, o Ministério Público está acompanhando, o representante do PROCON está acompanhando passo a passo também. Era só esse meu questionamento. O vereador João Domingos Emer. Boa tarde, vamos deixar as formalidades, vamos direto na pergunta. A minha pergunta é sobre a extensão de rede. Eu tenho 2 ou 3 pedidos lá de extensão de rede, que quem vai pagar vai ser o próprio solicitante, né? Um é aqui no Morro da Boa Vista, e já faz tempo que está lá e eu não consegue. Como o Elcio falou ali, a demora. Se a pessoa vai pagar, se ela vai pagar é só projeto, se é projeto tem que ser rápido. Eu encho muito o saco ali do Valdir. Valdir é meu irmão, que você não sabe aí, eu sou na Juarez lá, que agora meu irmão já é funcionário da Celesc, que é há mais de 25 anos também, o Valdir, né? Sempre gerenciou ali. E a gente sabe que é complicado. E a gente tem levado algumas situações lá para a Central, né? Lá para a Evil Silveira. E o que mais está pegando realmente se eu vou pagar, como é que demora? Né? Demora. Eu precisava de nome de rua. Nós colocamos o nome da rua. Porque é clandestino. Provamos que não é clandestino. Através de escrituras públicas, através de herdeiros, de moradores herdeiros, que são donos. Então, essa situação passa a ser muito limitada e demorada, né? Eu gostaria só dessa resposta. E também sobre realmente a pessoa, aqui um prédio na rua de São José, aqui atrás, aqui, que é do Ivo de Lagnelli, o ex-vereador, o ex-vice-prefeito, o ex-prefeito desse município, e na hora que ele foi fazer um apartamento da filha dele, ele teve que pagar R$13 mil, melhoria de rede. E essa melhoria de rede não atendeu só ele, atendeu praticamente, né? Então, uma coisa assim, poxa, se é R$13 mil, não estou falando desse caso específico, mas está acontecendo outros. Será que esse que está fazendo aquele condomínio ali, tem um no Carandaí também, na mesma situação, que eu estou acompanhando?
será que ele tem que pagar toda a melhoria para aquela comunidade toda? Será que é obrigado a descarregar aquele transformador que vai de 72 para 105, 120? Não sei qual é a nomenclatura, mas será que é ele que tem que pagar, né? Então, seria esses dois casos assim, que precisavam atenção para nós, como vereadores, chegar nas pessoas, solicitantes, e dizer, não, é assim, o procedimento é esse. Aí a gente conseguiu fazer alguma redução de 13 para 8, mas pagou. Pagou e todo mundo foi beneficiado. Obrigado. Vereador João Luiz Luz. Deixando as formalidades de lado pela adiantada da hora, senhor presidente. Fico muito feliz em saber que a subestação de Biguaçu tem capacidade de crescimento, né? Isso é uma energia potencial para que o futuro de Biguaçu, novas empresas e atender principalmente essa grande demanda, que sem energia o município não cresce, né? A respeito das faturas, como o vereador proponente falou, é primordial que seja analisado, porque recebemos nesta casa inúmeras reclamações, tá? Não foi uma nem duas, e de casos de pessoas realmente carentes, que não têm um ar-condicionado, que não tem, e teve um crescimento muito alto na fatura. Entendo perfeitamente o valor do CMS, a lei que aumenta a fatura. Na verdade, a Celesc trabalha para que o consumo seja diminuído, como ela não visa lucro no fornecimento, né? Eu sei que a lei federal faz com que as faturas aumentem quando aumenta o consumo, né? Os tributos, né? Isso é para não vender energia, realmente é para economizar, porque o custo dela é muito alto. Uma questão que fica, que foi abordada pelo vereador proponente também, o Mauri, o Ricardo, né? A respeito da análise dos projetos na Celesc. Além de pagar, a pessoa pagar o projeto, pagar a melhoria de rede, nós não podemos ficar dependendo do tempo, da morosidade da Celesc. Eu acho que esse setor tem que ser reestruturado, tá? Fica aí uma dica para vocês, porque eu trabalho com muitos empreendimentos, né, fora da vida pública, e realmente a morosidade da Celesc em validar esses projetos, em analisar, é muito grande. É muito grande. Tá? E obrigado pela explanação de todos. Passo então a palavra aos representantes da Celesc para responder os questionamentos. Acho que está ouvindo bem aí, né? Bom, senhores, primeiro dizer que assim, os projetos pontuais, a gente tem muito problema pontual, tá? E a casa lá nossa está aberta, né? Eu recebo muita carta de vereador, vocês podem mandar, porque eu despacho sempre para a área responsável fazer. Às vezes a gente tem muita coisa pontual espalhada, por isso que eu frisei bem que aqueles índices que a gente viu são índices de qualidade, né? Responder um pouquinho algumas questões, vou ser rápido, para até não ocupar muito, mas a parte de projetos, sim, ela é centralizada lá na agência regional, à exceção de Tijucas, todos os projetos são feitos lá por nós. É uma área que a gente vem procurando já se estruturar há um bom tempo. Para os senhores terem uma ideia, o prazo de atendimento a esses projetos é um prazo regulatório da ANEEL. Existe um indicador que faz parte da PLR dos empregados, né? Então foi uma forma que a companhia achou também de monitorar. Então, a gente busca muito atender os prazos da ANEEL. Tá? A gente tem conseguido, na grande maioria, atender, mas, de fato, às vezes são alguns prazos morosos. Falamos da logística também de material. A companhia tem alguns problemas de logística, porque é uma companhia, né, que faz compras no processo de licitatório. Então, às vezes, a gente falta material também. E, às vezes, o consumidor acaba comprando, a gente vai ressarcindo, a gente tem buscado alternativas. A gente tem uma perspectiva boa de melhora, né? O chefe que eu trouxe aqui, o Valério, conversou com vocês da DVTC, é uma pessoa da Central, com formação específica na área de construção, né? Então eu tenho cobrado muito, ele é o melhor engenheiro da área de construção, que ele faça essa área andar mais. Essa área é responsável pelos projetos dos consumidores, mas também por aqueles projetos de rede, que incluem melhoria e ampliação, né? Então a gente tem uma expectativa aí de que essa área consiga atender um pouco mais de velocidade. Quanto à questão dos custos, que alguns vereadores falaram, infelizmente a gente não pode tratar. Esses são custos estabelecidos, o Valério já falou aqui, pela resolução da ANEEL, e o cliente tem que arcar com esse custo. É verdade que às vezes um cliente no final de rua paga sozinho uma extensão que depois os outros vão atender. Mas é permitido que esses clientes se unam e possam fazer o rateio desse custo. Então, acho que é importante também trabalhar isso aí. Às vezes não precisa esperar um fazer, mas se 2, 3 requererem, o custo vai ser muito próximo, praticamente o mesmo, e isso pode ser rateado entre os clientes. Aí acaba sendo uma forma, né, de poder diminuir um pouco a questão do custo.
A gente falou dos indicadores. Os indicadores hoje são calculados pela uma regra específica da ANEEL. A gente tem um processo de sistema de gestão da qualidade com ISO 9001. A reclamação conta o indicador desde a primeira reclamação. Por isso que a gente acaba, não são computados a segunda, mas desde a primeira a gente já considera os consumidores desligados. Por isso que acaba tendo esse processo. Mas ele é um processo auditado, né, com o sistema de qualidade da ISO. E a ANEEL bate muito nisso para que o indicador reflita bastante a realidade, né? Plantio de árvores, a gente faz o corte, efetivamente, também é nosso, né? É lógico que eu comentei aqui que se a população não plantasse embaixo da árvore, o Estado, se não pudesse crescer, ajudaria muito. Acho que a gente deve fazer um trabalho futuro sobre isso. Mas, mais uma vez, casos pontuais, manda para mim. A gente tem das 8 equipes, nossa, uma que atende mais coisas específicas, né? Geralmente a nossa equipe de poda sai correndo já uma linha para não perder muito tempo de deslocamento, mas a gente atende questões pontuais, né? Também foi comentado o escritório próprio alugado, isso foi uma decisão lá da diretoria colegiada, não estou tão por dentro, mas o importante é que a gente está mantendo o escritório, né? Mantém aqui, hoje a gente tem um escritório, é uma agência de distribuição tipo 2 ali, a ideia é mantê-la, né, nesse ponto aí. O vereador Ricardo Mauri falou dos transformadores. É preciso distinguir aquele transformador de alta, aquele de alta potência que está na subestação, aquele é um. Outro é os transformadores de baixa tensão, esses que estão no poste. O transformador, quando tem um curto-circuito ou uma falha embaixo, ele segura ali, ele tem uma proteção. Então tira todo mundo que está naquele transformador fora. A gente tem trabalhado com um grupo que a gente chama de gestão de baixa tensão, tentando diminuir esse circuito, melhorar esses transformadores. Esse tem bastante problema, realmente. E a gente está com alguns projetos e iniciativas, né? Junto com o Valério, a gente está pegando 200 transformadores, pedindo para os projetistas lá da Agência Regional de São Bento dar uma força para nós. Eles vão fazer o projeto e a gente vai implantar na sequência também. Porque todas essas ações a gente entende que, quando der a tempestade, né, vai diminuir o nosso trabalho. São menos ocorrências na rede, diminui o meu trabalho, eu consigo restabelecer com mais velocidade. Então é interesse nosso também fazer todos esses trabalhos. E a gente tem trabalhado nessa gestão de IBT. A gente falou das extensão, dos custos, que são todos eles, né, como comentei, da parte da resolução. Então, não tem muito o que a gente trabalhar nisso aí. Ah, tá. Legal. Bem lembrado do Valério, a gente tem... Os senhores têm visto que a empresa tem se preocupado um pouco mais com o furto, né, comumente chamado de gato, e a gente tem muitos casos, realmente, em que a qualidade do fornecimento está ruim a um cliente, né, o cliente reclama, isso a gente abre um processo na empresa, vai lá em campo, vai verificar, e, na verdade, quando a gente chega, a gente vê que tem uma rua, às vezes, vários consumidores ligados irregularmente no transformador, e isso acaba depreciando muito a qualidade. Eu fico amarrado para fazer as obras, porque não tem o consumidor pagando o custo nos termos da regra, né? E a gente, muitas vezes, não consegue atender exatamente, precisaria regularizar aquele pessoal. Assim, a gente tem vários tipos de gato. Tem gato em áreas de risco, mais complicado, mas a gente tem gato também em áreas de classe média e que a gente não poderia não ter, né? Mas acaba tendo, a gente tem trabalhado com o Ministério Público no sentido de melhorar um pouco isso aí. Se me permite um adicional, Renato, essa questão aí das irregularidades. Vou falar irregularidades porque a Sociedade Protetora dos Animais não está gostando muito que a gente fale em gato aí. O gato está ficando com uma fama ruim. Então, essas irregularidades, chamadas perdas não técnicas, sob o viés regulatório, nós temos um limite muito pequeno pelo qual ele vai para a tarifa e todos os consumidores pagam, mas é muito pequeno. Em Santa Catarina, que infelizmente era um estado exemplar no Brasil, que foi o melhor índice de perda não técnica já registrado pela ANEEL, hoje, infelizmente, nós temos um nível de perda não técnica, né, de irregularidades muito acima do regulatório. Esse muito acima do regulatório ele não pode ser repassado aos consumidores, né? É um prejuízo que fica para a companhia, que, para combater, tem que aumentar muito o seu custo operacional. Precisa botar mais gente em campo, mais equipamentos para detectar. Hoje, por exemplo, nós fechamos lá uma licitação de mais de 5 milhões de reais de equipamentos para combater a fraude, né? Então, são equipamentos que eu coloco lá, tipo o boroscópio, eu vou conseguir ter imagem dentro do eletroduto para ver se a fiação está sendo desviada.
Os medidores, né, infelizmente, muitos consumidores acabaram se especializando até em tentar alterar o faturamento identificado lá no medidor, o que tem elevado muito o nosso custo. E aí, custo para nós é um problema, porque hoje a ANEEL, na tarifa, né, tudo é especificado, e o nosso limite de custo operacional na tarifa ele tem um teto, né, o chamado PMSO, que é o pessoal, material, serviços e outros. Se eu gastar mais do que esse teto, fica o prejuízo para a companhia, eu não posso repassar para a tarifa. Fruto disso, né, eu entro num dilema muito grande, que eu tenho que ter mais profissionais em campo, melhor treinados, melhor capacitados e, ao mesmo tempo, não aumentar esse custo, né, e, por isso, toda essa dificuldade aí de combate a perdas. Inclusive, né, tem casos e casos, mas, assim, infelizmente, até nessa pesquisa que a gente fez, né, nesse trabalho todo, encontramos consumidores humildes que foram surpreendidos quando lá fomos, né, entender por que o consumo dele tinha aumentado violentamente, e lá descobrimos que, infelizmente, tinha um vizinho que tinha feito um rabicho na casa dele e ele estava pagando a conta pelo vizinho. Né? Então, tudo isso, infelizmente, traz aí toda uma dificuldade operacional, que, felizmente, agora estamos tendo uma parceria grande da polícia, né, de toda a Secretaria de Segurança Pública, no sentido até de realmente prender, né, pessoas que estão fazendo o uso desse tipo de mecanismo, né, para fraudar o sistema e furtar a energia. Vani, quer em 5 minutinhos falar das faturas que deram? Sim. O vereador pediu. 2 minutos. Então, assim, esse 1% aí que a gente detectou, um pouco menos de 1%, né, ele ainda não está delineado, assim, eu não tenho como dizer aqui que é a unidade consumidora X ou Y, porque eu tenho 2 análises sendo feitas separadas, uma do faturamento e outra da aferição do medidor, mas todos os casos, né, estão sendo identificados, serão apresentados ao Ministério Público, ao PROCON, cada caso explicando, né, se foi eventualmente um problema no medidor. Sim, encontramos, o medidor não é infalível, encontramos o medidor com problema, que estava com uma margem de erro maior do que o Inmetro aceita, pouquíssimos mesmo casos desse tipo. Identificamos um erro de leitura do leiturista, né? O nosso leiturista ele passa em todas as residências, ele lê a leitura que está lá no medidor, ele pega lá a leitura e passa para um coletor de leitura. Esse processo, né, nós estamos em busca de tentar cada vez mais automatizar, né? Hoje todo o nosso grupo A, né, consumidores de alta tensão, indústria, basicamente, eles são telemedidos, eu capturo toda essa leitura remotamente, e agora nós estamos com projetos intensivos de fazer telemedição também no grupo B, baixa tensão, que vai permitir, inclusive, o corte, a distância, toda uma automação da rede para diminuir custo e para ter maior controle e evitar o erro humano nesse processo. Eu acredito que em 3 semanas a gente vai ter todo esse detalhamento, que vai vir a público com o Ministério Público, os PROCONs e, consequentemente, as câmaras de vereadores, né, a Assembleia, que estão pedindo essas informações. Bom, senhores, para encerrar, eu queria agradecer, presidente, também o espaço aí para a gente vir falar um pouquinho, a gente se apresentar, eu principalmente como gerente novo e a equipe que está comigo. Queria deixar a Celesc aberta a vocês têm um contato bom com a população, e essas demandas que eu refriso pontuais, mandem para a gente vai encaminhar, a gente vai tentar dar seguimento delas com a maior velocidade possível. Queria agradecer, presidente, e deixar a Celesc aí à disposição, né, dos senhores para o que for necessário. Ok, muito obrigado. Quer? Bom, eu acho que, em virtude do nosso tempo, a gente tem que realmente encerrar essa audiência, mas eu acho que a gente pode combinar aqui, junto com os representantes da Celesc, para que, de posse desse relatório final, a gente marque um novo bate-papo, né, uma nova reunião, uma nova audiência, e aí, de repente, a gente evolui um pouco mais, com mais tempo, nos assuntos que ainda, né, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, né? Podemos também, apesar de que dos bancos eu não recebi nada ainda, mas só a sua.
nós podemos manter o mesmo procedimento de, para quem não ficou satisfeito ainda, encaminhar para a Secretaria dessa Casa os questionamentos, a gente direciona e encaminha para a Celesc via documento e eles vão nos responder isso. De qualquer forma, a gente pode deixar combinado aqui que assim que o relatório tiver concluído, a gente marcar uma nova audiência aqui e discutir um pouco mais sobre realmente esse caso da fatura e também outros casos que por acaso não ficou sanado os questionamentos feitos. Então agradeço em nome do Vânio e do senhor Vânio e o senhor Renato e os representantes da Celesc que aqui estão, a vinda da Celesc. Agradeço ao senhor Ivo Siqueira também a participação, a todos que nos acompanharam aqui, a todos os vereadores e suplentes aqui presentes. E declaro encerrado, então, essa presente audiência pública. Obrigado.